Bom dia, bom dia, bom dia a todos, coragem nessa quarta-feira gelada. Bom dia para quem está entrando. Marli, todo mundo que está entrando, bom dia. Letícia deve estar chegando aqui também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre casos complexos em sono infantil, até porque muitas vezes a gente acaba conversando sobre teoria, o que é fundamental para embasar a nossa prática, mas vamos falar também sobre o que a gente vê na clínica, né? Bom dia, Letícia. Você quer que... Aqui, acho que a Letícia está entrando. De um caso, um caso que a gente entende que é um caso dito complexo. Acho que todo caso tem sua complexidade, obviamente, Bom dia, mas... Bom dia, tudo bem? tudo bem aí? Coragem. Não é? Coragem ainda para variar me arrumando, porque ainda tô no meio do caminho. Bom dia, Jana. Bom dia, Tereza, tudo bem? Tudo bom? Então vamos lá, Antes- né? Eu vi que você já Uhum. estava introduzindo a história. Não, estava situando, né, um pouquinho de que a gente fala muito da teoria, que é fundamental para sustentar, obviamente, e embasar a nossa prática, mas às vezes uma ótima forma de discutir um conceito é a partir da aplicação dele, não é mesmo? E da complexidade que a gente se depara todos os dias com todos os casos que a gente atende, né? A gente falou aqui de um caso complexo, mas eu acho que todos os casos que a gente atende têm sua complexidade. Que eu entendo que alguns, né, Letícia, eles vêm com, digamos assim, uma apresentação que às vezes até assusta um pouco quem está ali diante do caso. E que muitas vezes pode evocar um pensamento do tipo, meu Deus, por onde eu começo? É tanta coisa que eu não estou conseguindo organizar esse raciocínio, né? Então eu não quero diminuir a complexidade e a importância de todos os casos que a gente atende, mas talvez a partir de um caso aqui que a gente tem para discutir, a gente olhar para como muitas vezes a informação se apresenta para a gente e o quanto que isso influencia, inclusive, na tomada de decisão para a condução desse tipo de caso, não é mesmo? Acho que traduzindo isso no que a gente tem, tipo, na prática médica, entender que a queixa principal, o que norteia a gente na história clínica, né? Quando a gente aprende a fazer história clínica na medicina, o primeiro item, a gente fica rodando sempre atrás para o paciente entregar para a gente a queixa principal. Qual é a queixa principal? E muitas vezes em sono, a queixa principal, que é meu filho não dorme, é, o sono é ruim ou ele tem insônia, não é exatamente um diagnóstico, ou aquilo ali não é o teu principal, muito provavelmente. Você tem outro campo por trás que você tem que investigar. Então, eu acho que é para ir além da queixa principal, e assim, e tentar colocar na cabeça de todo mundo a ideia de que as múltiplas camadas que a gente vai passar podem ter fatores que não necessariamente, pelo menos no intuitivo ou no conhecimento que a gente tem, vão diretamente se ligar naquela queixa principal de cara. A brincadeira que a gente às vezes fala é quando você começa a tratar sono é uma caixa de Pandora. Você abre, ao invés de você tirar uma coisa, aquela uma coisa foi um fio para uma outra que aparentemente não tem nada a ver. Aparentemente não tem nada a ver. Eu acho que a ideia era é, traduzir isso, né? Para além da queixa principal. O que a gente vai olhar? Acho que de ser mais tangível, né? E também, como você falou, de ser mais tangível no que a gente está falando. Eu acho que não tem forma melhor de fazer isso do que trazendo caso, né? Acho que trazer caso é um ponto importante. Né? A gente tem muitos casos em comum, né, Ima? Muitos, muitos. O que é muito bom, porque refina o raciocínio de cada uma, né? Em cada uma das áreas. Aliás, foi assim que surgiu o A Gente Trabalhar Junto, além do muro da universidade. Então, acho que isso é legal. Tudo surgiu de uma construção exatamente que de fato aconteceu.
Então, acho que a gente já tem combinado alguns casos para trazer para cá, que eu acho que são muito simbólicos e aconteceram já há muito tempo, não são casos atuais, aconteceram já há muito tempo. Então, acho que, e a gente já tem alguns desfechos no caminho, acho que fica mais didático. Vamos começar? Vamos sim. E acho que casos também que vale trazer, que são casos autorizados para a gente trazer aqui, né, Sim, claro, Letícia? com certeza. Obviamente sem expor ninguém, Não, né? de forma alguma, de forma alguma. Mas Realmente, os pais sabem, isso é para estudo clínico e científico e principalmente ensino, né? exatamente, o fim é didático, né? É, Então, vamos lá. Acho que a gente pode contextualizar brevemente o caso e mais do que ficar detalhando, não é mesmo, Letícia, aspectos sobre o caso, acho que a nossa ideia é refletir com vocês sobre o raciocínio diante das informações que nos surgem, né? uhum, uhum, Porque informações elas vão pipocando e muitas vezes, como eu disse, a gente se vê inundado por uma série de aspectos sem saber muito bem o que fazer com aquilo. Então, esse é o sim, caso de uma menininha de 5 anos de idade que, a priori, procura o atendimento da Letícia, né, neuropediátrico, para investigação de uma queixa que vocês já conhecem bem, né, que é meu filho não dorme. Não é isso, Letícia? é. Mas o mais importante é que a queixa do meu filho não dorme, neste caso, ela veio com a queixa principal, que era o que eu estava falando no começo, ela veio de outra forma. Ele é muito agitado. Ela, né? Então, a queixa veio como é muito agitado, o sono dela é muito agitado. Então, o ponto é, se você está falando do sono, e ela veio para mim como neuropediatra especialista em sono, então ela veio falar do sono dela. Então, a queixa veio como o sono dela é muito agitado. Então, pensa que quando você vai pensar em sono agitado, e a gente ensina, né, sono agitado, para onde você vai? Naturalmente, então, se a gente parar para pensar em todas as camadas que a gente tem de categorias diagnósticas dentro da medicina do sono, ou você vai para os distúrbios respiratórios, ou você vai para as insônias, ou você vai para as hipersônias, ou você vai para as parassonias, ou você vai para o ponto que é transtornos do movimento relacionados ao sono, né? Ou então circadiano. Se você parar para pensar sono agitado, você vai pensar em parassonia, você vai pensar em transtorno do movimento relacionado ao sono, certo? Então, automaticamente, diante de uma queixa dessa, você vai fazer o quê? Você vai tentar investigar aquilo que a pessoa trouxe para você, que é o sono agitado, né? Então tá. Só que essa menina sempre dormiu de forma agitada. Sempre dormiu de forma agitada. E ela já tinha passado em outros profissionais, já tinha investigado essa agitação, já tinha, inclusive, se eu não me engano, naquela ocasião já tinha feito dosagem de ferro e já tinha feito reposição oral de ferro sem melhora. A questão é que é uma família, aí depois eu passo a bola para você, Ila, que é uma família muito presente, é uma família que, assim, eu acho que a gente tem muita sorte com as nossas famílias, né, Ila? As famílias que procuram a gente geralmente são famílias bastante presentes, preocupadas, informadas e abertas a uma conversa, a uma troca. Bom, então era isso, transtorno sono agitado, eu fui atrás disso, fui pensar em caracterizar o movimento à noite, que horas acontece, em que momento da noite, quantas vezes durante a noite, quanto tempo dura. É muito importante a gente tipificar o movimento. Então, para quem está ouvindo a gente, como é que a gente vai tipificar o movimento? Com essas características que eu falei para vocês, né? Momento, duração, tipo de movimento, estereotipia, se ele é sempre da mesma forma, lembrar que isso é uma bandeira vermelha, estereotipia. Quantas vezes à noite? Se eu pensar em parassonia mais de uma vez à noite, é outra bandeira vermelha. Então, é isso que eu fui atrás. E assim fui. Estava atrás de um ferro baixo, porque pensei em transtorno do sono agitado, né? Embora o transtorno do sono agitado, abrindo um parênteses, a gente já falou bastante por aqui, se alguém quiser olhar as lives para trás, a gente tem live só sobre isso, mas o transtorno do sono agitado, ele é uma descrição recente de 2018, quando surgiu publicamente, né, que foi publicada a primeira proposta de que isso fosse uma entidade clínica isolada. De lá para cá, não foram produzidos novos classificadores de
manuais diagnósticos e medicina do sono. Então, a gente não tem classificações posteriores a isso, tá? Então, isso aqui é uma ressalva. O que acontece é que ele não está em nenhum manual. Tá? Então, esse é o ponto. Então, de lá para cá não surgiram manuais, ele não está em nenhum manual. Desse momento em diante surgiram algumas publicações, mas muito restritas a esse grupo que a descreveu. Então, isso na literatura científica é algo que a gente tem que segurar. Mas tem uma live só sobre isso, detalhando. O ponto é que, para a gente falar em transtorno de sono agitado, segundo essa proposta de classificação, essa idade eu também não poderia chamar de transtorno de sono agitado. Ela é muito nova. Essa nossa paciente era muito nova. Mas, ora, ela tinha uma clínica compatível e ela tinha o ferro baixo, que é um indicador bem forte e muito associado ao transtorno de sono agitado, tá? Então, foi assim que eu pensei no caso dessa paciente, encaminhei a família com isso, e o que eu fiz? Fiz a reposição endovenosa, porque ele já tinha esse ferro já tinha se mantido baixo, mesmo depois de 3 meses de reposição satisfatória, fora que foi uma criança que passou os 2 anos fazendo a reposição de ferro que a pediatria, no geral, faz. Tá? Então, esse é o ponto. Nessa reposição, ela teve melhora imediata, depois ficou um tempo melhor e aí começou a piorar. Com essa melhora, foi possível ver que tem outra camada de questão que eu vou passar para a Ila agora. Porque aí a Ila começou a acompanhar. Durante a consulta eu vi que existia, já encaminhei, mas a força do encaminhamento veio depois da reposição endovenosa de ferro. Aí eu passo para você, Ila. Então, para quem está chegando agora, a gente está discutindo um caso e com o objetivo, na verdade, de a partir de um caso, pensar um pouco mais nesse raciocínio clínico, uma vez que a queixa de sono, muitas vezes, ela chega de uma forma pouco organizada, não é mesmo, Letícia? E que inunda a gente ali, muitas vezes, com receio de por onde eu começo. Então, a Letícia foi trazendo os aspectos topográficos da questão do sono agitado, tentando entender e mapear um pouco mais o que estava acontecendo com essa criança, do ponto de vista fisiológico, mas como a Letícia colocou, com a reposição de ferro e a melhora do sintoma, uma melhora imediata e depois uma volta de apresentação aí de queixa dessa criança, né, dos pais dessa criança, essa criança então é encaminhada a mim para a terapia. E é claro que num contexto como esse, a terapia envolve em grande parte o manejo parental, certo? E para que eu pense no manejo, no redirecionamento desse manejo, antes eu preciso entender não só a topografia do que está acontecendo, mas a função. Então, olhando a função, como o que tem por baixo desse iceberg? Qual é a questão que está motivando alguns comportamentos? Porque muitas vezes a gente se depara com comportamentos ditos um tanto esdrúxulos, entre aspas, mas todo comportamento tem um porquê, todo comportamento tem uma função. E claro, eu preciso, e por isso que a gente trabalha em conjunto, compreender o que desse comportamento tem caráter fisiológico e que requer um direcionamento nesse sentido. Mas ainda assim, a gente percebe, né, Letícia, que mesmo com todo esse direcionamento da parte fisiológica, alguns comportamentos ditos esdrúxulos se mantêm, né? Ou indesejados, ou, enfim, né? Que a família se queixa. E no caso dessa criança, a gente começa a ter bastante clareza que existe uma parentalidade muito, como eu vou dizer, divergente entre os cuidadores. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Né? Um cuidador extremamente preocupado, sobressaltado, e outro cuidador pouco envolvido na questão da criança. Então, isso já é um elemento que me comunica algumas coisas, ou me levanta algumas hipóteses, certo? Um outro ponto que vai ficando mais evidente diz respeito, inclusive, às associações que essa criança tem para conseguir dormir. Então, essa criança, ela pega no sono com muita mediação de algum adulto, o que, consequentemente, durante a madrugada, ela também volta a demandar desse adulto a mediação que ela recebe no início da noite.
Então, esse é um outro elemento. Um terceiro elemento diz respeito ao papel da alimentação na vida dessa criança. Então, a alimentação parece ir além da questão da saciedade e começa a exercer outras funções na dinâmica dessa criança, dentre elas de acalmar, né? De opa, tô ansiosa, tô agitada, vou comer. Então, vejam, tudo que a Letícia trouxe é extremamente importante, mas não, o olhar para essa criança e para essa família não pode se restringir aos elementos que a Letícia trouxe. O mesmo eu digo sobre o que eu acabei de trazer aqui. Então, a gente está conseguindo entender que é uma criança que apresenta um sono agitado e também está inserida numa dinâmica que, com a melhor das intenções, querendo fazer o melhor por ela, acaba muitas vezes fazendo por ela, né? Não para ela, né? Ou fazendo, inclusive, em nome da ansiedade de um dos cuidadores, ou da falta que o outro faz. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Porque, embora a gente consiga, quando você vai olhar em termos médicos, aquela questão da queixa principal, esmiuçar a queixa principal, é claro que hoje em dia eu já tenho mais olhar treinado, eu já te mando falando, Ila, eu acho que tem nesse caminho, né? E aí você já pega lá do outro lado e você, obviamente, acha mais coisas e tipifica melhor, e eu consigo ter esse feeling, né? Só que o ponto principal é como é que eu passo, e aí que é o ponto que eu acho que é isso que a gente tem que discutir bem, como é que eu passo da minha queixa principal para esse feeling para ir para frente, né? Cada um vai fazer isso dentro da sua ótica, dentro da sua área de atuação. Eu não vou conseguir fazer isso como a Ila faz. Assim como a Ila pode olhar, olha, esse sono está mais agitado do que um comportamento puro, Letícia investiga, e na minha história eu mato mais esse lado com mais facilidade, obviamente, porque é da minha área. Mas o ponto é a gente entender que essas camadas têm influência sobre o desfecho final, que é um sono entrecortado, que é um sono difícil e que impacta a vida dos cuidadores. E aí a gente volta, eu acho que é importante talvez situar as pessoas voltando no conceito da insônia, que é aquela dificuldade de iniciar, manter o sono mais de 3 vezes por semana por mais de 3 meses, que impactam no dia seguinte, e que na criança tem aquele tipificador que a gente sempre fala, ou a necessidade de um agente para que isso aconteça. Porque muitas vezes chega o adulto para a gente já usando um tanto de droga Z, já usando um tanto de benzodiazepínico. Vamos pensar que o medo de fazer isso na infância não impede a gente de intervir de forma análoga. E esse análogo é um comportamento imposto pelos pais, é uma alimentação imposta. Então, são outras coisas que são intervenções para que o sono aconteça. Então, esse daqui talvez seja um ponto que eu chamaria muito atenção para quem está assistindo a gente. Ora, o sono rápido, redução de latência de sono, não é necessariamente uma coisa boa. Não é porque dorme rápido que dorme bem. O processo do adormecer, a necessidade de muita intervenção, muitas vezes quando chegam, eu já falei isso em outras lives também, que chegam pra gente, não, doutor, ele dorme rápido, o problema é no meio da noite que ele fica agitado. Ou, então, todas as vezes que a gente está vendo casos que é no meio da noite que fica agitado e não é no começo da noite, você tem que parar para pensar e voltar lá no começo. Quanto de intervenção essa criança precisou para começar a dormir? Então, acho que isso é um ponto muito importante para pensar quando vai fazendo a história, tá? Assim como, né, Letícia, não é porque o ferro se normalizou que deixou de existir queixa. Exatamente, exatamente, Né? exatamente. E assim, o interessante da história dessa nossa paciente agora, em especial, é que foi uma coisa muito objetiva. Foi uma coisa que a reposição endovenosa, gente, não são poucos os casos, tá? Com um perfil muito semelhante. A reposição endovenosa melhorou o ferro sérico, e a gente tem que lembrar também que a gente tem uma relação de ferro licórico e sérico não muito bem estabelecida. E quando a gente está falando de ferro baixo, a gente está falando de ferro como cofator
na produção de dopamina, e isso eu estou falando dentro do sistema nervoso, no líquor, e só que estou dosando no sangue, tá? Então, e essa correlação sangue-líquor não é uma correlação muito clara. Então, acho que isso é outra coisa importante. Eu posso melhorar o sérico, mas não necessariamente ter um nível endovenoso, desculpa, lipórico tão alto, tá? Mas é uma correlação direta. Entre melhorar o cérebro e melhorar os sintomas, a gente teve uma correlação direta. E aí, para a gente ficar claro toda a questão de comportamento nesses 3 pontos que você passou. Aí eu queria te fazer uma pergunta, porque eu acho que isso é muito comum e queria ver tua elaboração em cima disso. Dessa divergência de parentalidade. Então, disso, o quanto é comum no que você vê, até nos casos que você acompanha que não são necessariamente comigo, porque os nossos eu sei que a gente discute todos e a gente sabe muito bem o quanto isso de fato é comum e como é que você, ao identificar isso, conduz. Eu queria que tivesse uma resposta para tudo isso. Uma única resposta para tudo isso. Mas a gente, na psicologia, eu brinco em aula que a gente se forma para responder depende, né? Depende de cada caso. Mas brincadeiras à parte, o que eu percebo, né, Letícia, é que existe um atravessamento cultural, histórico, de papéis de gênero, que ainda se perpetua, apesar de a gente estar em 2026. Então, eu acho que dentro de uma construção cultural, eu percebo que em algumas famílias mais do que outras, existe essa subdivisão de crianças são a responsabilidade da mãe, por mais que seja uma mulher hoje em dia que muitas vezes também trabalha fora de casa, além de trabalhar dentro de casa. Muitas vezes o pai nesse papel assume menos essas preocupações e essas atribuições, né, e o papel que caberia a ele. Então, eu acho que dentro dessa perspectiva, não só da história de cada família, mas até cultural, existe um certo endosso, né, desse menor envolvimento masculino, muitas vezes, no manejo das questões da criança, do cuidado com a criança. O que muitas vezes se apresenta dessa forma, como eu descrevi, de uma mulher muitas vezes sobrecarregada, cansada, eventualmente hiperalerta com as questões relacionadas à criança, ao cuidado da criança, e um menor envolvimento desses pais, por melhor intencionados, se é que eu poderia dizer, né, eles estejam. Então, não é que eles não se preocupam, não gostam, mas existe um envolvimento diferente. E aí eu acho que existe uma desproporção, né, um desequilíbrio no cuidado com a criança, o que inevitavelmente vai se refletir em práticas parentais muito diferentes, Uhum. né? Então eu brinco que é como se existisse o bad cop e o good cop, né? Então a mãe é a chata, o pai é o bonzinho, ou algo nesse sentido, né? É. A mãe é muito preocupada, o pai é tranquilo. Eu não Uhum. estou querendo generalizar e não acho que todos os casos se restringem a isso que eu estou trazendo, mas eu só quero colocar aqui, quando a parentalidade, que nós temos estilos parentais diferentes, eu não tenho a menor dúvida. Existem algumas classificações, né, dos estilos parentais, na literatura. Que a forma com que eu interajo com o meu filho é diferente da forma que meu parceiro interage, eu não tenho dúvida. Mas eu sempre coloco para as famílias que a mensagem que eu estou passando para a criança tem que ser a mesma. E se eu tenho um cuidador que é muitas vezes super protetor, né, ou que acaba sendo um pouco mais é, permissivo, e outro um pouco mais negligente, inevitavelmente eu vou ter uma dissonância de mensagem que é passada para a criança, né? Então, com certeza, Jana, a gente tem que entender que regras fundamentam aquela família. E regras não precisam ser inflexíveis, mas eu preciso Uhum. comunicar a mesma coisa. Então, no caso dessa menina que a gente está discutindo, eu tenho uma mãe que a cada respiro dessa menina fica hiper alerta, né? E eu tenho um pai que fala, já já passa tudo isso. Uhum. No final das contas, né? Não é menos com mais né? Não é Uhum. matemática. Se fosse matemática, talvez fosse um pouco mais simples. Mas que mensagem a gente está passando para essa criança, inclusive, sobre o manejo dos pais em relação ao que ela está apresentando,
Faz sentido, Letícia? Sim. Então, exatamente isso. E entender que, no final das contas, esse manejo, para aquele caso que aparentemente chegou como uma queixa clínica de um distúrbio muito específico, os pais eram bastante informados, né? De um distúrbio muito específico, deu um duplo twist carpado e foi para um outro lado, né? Só que se a gente não resolve esse outro lado, a gente não resolve aquela queixa clínica, né? Então, a questão de fato da parentalidade faz muita diferença. E eu acho que talvez seja um ponto que a gente deva discutir bastante, sabe, Ila, em outras e outras lives e oportunidades. E por quê? E a gente sabe, né? Você já fez imersão sobre parentalidade, a gente já tem bastante conteúdo desenvolvido sobre isso, mas quanto mais discussão, melhor. Por quê? Porque muitas vezes ela não está tão claramente descrita ali na hora, tá? E de fato, essa simetria ou essa diferença não chega, sabe? Não vira um cinza, né? Não é um preto, um branco que vira um cinza, a gente vive muito bem no cinza. Não. Tem pontos que são muito pretos, pontos que são muito brancos, e essa distância assim, pensa que é como se a criança, em algum momento, me corrija se eu estiver errado, fica como mediador de umas histórias. O que é um problema, porque é um papel muito difícil para você colocar para uma criança em desenvolvimento ainda, né? É, acho Então, que acho que isso. não só de um mediador, mas eventualmente assumindo papéis, né, Sim, exatamente, exatamente. do É adulto isso. mesmo, É né? exatamente. Esse é o ponto. Acho que essa expressão que você colocou é melhor do que a de mediador. Assim, a criança tem que tomar papéis no meio do caminho, como o fiel da balança, às vezes, né? Ou tomar decisão por eles, que obviamente não é uma coisa consciente, mas vai numa birra, num grito, numa coisa assim. É o que Exato. a Cissa falou aqui, consonância parental, ideal para o sono saudável. Aliás, tem um outro comentário da Cissa aqui, Que é dos sobre o desafios. início, isso. Não, eu acho que essa prontidão para o sono é difícil mesmo, Cissa, e é muitas vezes isso que é difícil a gente até explicar para os pais durante a consulta, que não é só dormir, né? Porque dormir todos vamos, né? A questão é como é que a gente passa para isso, né? O quanto você está lá. Pronto, agora eu vou dormir, né? Eu vou modular tudo isso e vou dormir. A família vai modular e dormir. É desafiador. E eu acho, não sei se você tem uma resposta diferente, Ila, que o melhor manejo tem que começar identificando. Identificando que prontidão não tem relação com latência de sono. Eu diria isso. Primeira coisa, não é necessariamente latência curta. Identificar já é importante. E aí, identificar o que acontece para poder manejar. Mas identificar a falta de prontidão para o sono, eu já acho que você já tem 50% do trabalho feito. Eu acho que sonolência é diferente de cansaço. Uhum, E são estados internos muito complexos e pouco ensinados, não é uhum. mesmo? Por inúmeros motivos também. Então, acho que isso também rende aí uma boa conversa. É, Mas assim. já estamos chegando aqui no nosso horário, do nosso café com sono, e o bom é que semana que vem tem mais, É né? verdade, é verdade. Aliás, se alguém tiver sugestão de tema, porque na minha cabeça já surgiram vários, a gente tem uma pauta geral para ter uma curadoria de sequência. Mas se vocês tiverem alguma sugestão de temas para as lives, mandem aqui que a gente vai colocando na sequência de pauta. E eu não vi você tomar café hoje. Tomei antes. Hoje eu acordei mais cedo, comi uma canjica deliciosa, ou Você para tá os esperta, baianos, eu um ainda tô fazendo murunzá, café muito na hora. gostoso. Um dia eu vou ser Comi, esperta, sim. comi um murunzá. Eu nem contei do Brain, depois eu conto também, né? Ah, é verdade. Você tem que trazer news. E o que você apresentou também. Podia fazer um resumo semana que vem. Você Com acha? certeza. Então Combinado. tá bom. Tá Fechou. bom? Beijo, Beijo, gente. tudo. Bom Tchau, dia. Bom tchau. trabalho pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.